Pastor Ezequiel vem falando com vocês acerca de dons espirituais, de trabalho, do serviço na igreja. A gente vai dar um pouco de continuidade a isso, mas abordando um pouco mais essa questão da unidade, da questão da importância da igreja permanecer unida. Vamos abrir em Efésios. Efésios capítulo 4. Versículo 25 ao 32. Efésios 4, 25 ao 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Dons espirituais está inserido nesse texto, que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente leu com relação a dons espirituais. Queridos, quando nós falamos em dons espirituais, nós ligamos diretamente a ministérios que a igreja tem a fazer, a cumprir, a ministérios que fazem parte, que formam todo o trabalho da igreja, então, são dirigidos por ministérios. E quem faz parte desses ministérios são aqueles, então, que têm dons específicos para servir naqueles ministérios. Então, sempre a gente vai encontrar diferenças, por exemplo, de igrejas para igrejas. A gente pegar aqui na nossa cidade as igrejas presbiterianas que tem, nós vamos entender que a forma de trabalho é um pouco diferente, a forma que eles desempenham o serviço é um pouco diferente, a ênfase nos ministérios é um pouco diferente. Por quê? Porque é conforme o dom que Deus derrama sobre aquela igreja, sobre os membros daquela igreja, e aí naturalmente então vai ser um pouco diferente. Por exemplo, a nossa igreja é muito forte na música. Então, Deus tem abençoado a igreja nessa área. E aí, então, outras áreas, como o Ministério Infantil, tem um trabalho muito grande com o Ministério de Jovens, Adolescentes. Por quê? Porque Deus tem levantado dons específicos nessa igreja. E quando nós entendemos que a importância desses ministérios, nós vamos ler o capítulo 4, ele vai começar no versículo 7, falando sobre o derramar de Deus dos dons espirituais sobre a vida da igreja de Éfeso. Então ele fala que Deus chamou homens específicos para diversas áreas, para que cumprissem os seus ministérios, com um único objetivo, um único propósito, a edificação da igreja. Então cada um de nós temos dons específicos, ministérios específicos na nossa vida com um único objetivo, que é a edificação da igreja. Então quando os dons não são utilizados para edificar a igreja, ele deixa de ter o propósito específico que Deus derramou esses dons sobre nós. Quando o dom é utilizado para crescimento de uns e a diminuição dos outros, isso então é prejudicial. Por quê? Porque deixa de cumprir aquilo que Cristo quer que venha a ser cumprido na sua igreja. Então todo o ministério nosso, seja o dom que nós tivermos, tem esse propósito de edificar o corpo de Cristo. Então o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele escreve a uma igreja que estava passando algum problema de divisão.
Se você ler toda a carta, você vai perceber, principalmente os 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo destacando então que dentro daquela igreja tinha 2 grupos de pessoas. Aqueles judeus que abraçaram a fé em Cristo e os gentios que também abraçaram a mesma fé em Cristo. E a divisão entre eles não era questão de abraçar a fé em Cristo, mas a divisão que existia entre eles era o fato de que eles traziam as suas tradições e essas tradições então promoviam a divisão dentro da igreja. Então aquelas pessoas tinham o costume de viver uma maneira, os seus valores, traziam isso para dentro da igreja, as outras pessoas também traziam a sua bagagem para dentro da igreja e cada um queria fazer do seu jeito. E aí o que acontecia? Os grupos eram edificados. Um grupo aqui, um grupo lá, outro grupo, cada grupo se reunia do seu jeito, e assim a edificação acontecia entre eles. E a igreja deixava de ser igreja, porque cada um buscava os seus próprios interesses, seus próprios propósitos, e a igreja deixava de crescer nessa unidade, de ser edificada em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo fala, não é assim. Vocês foram chamados no mesmo corpo, na mesma família, e dentro desse corpo, Deus então dotou alguns de ministérios diferentes, para que através desses ministérios, todo o corpo fosse abençoado. E assim vocês iriam andar em unidade. É assim que ele fala no capítulo 4, e nesse capítulo 4 ele continua dizendo aí a partir do versículo 17, sobre a importância de andar em santidade. Abandonar o velho homem, abandonar os velhos costumes, deixar para trás a realidade que nós vivíamos sem Cristo. E assim então começar agora a experimentar do novo homem, desse novo homem refeito agora em Cristo Jesus. Mas ele lança uma coisa assim, se é que de fato vocês estão sendo instruídos em Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se é que de fato Cristo é o Senhor de vocês. Porque se ele não for o Senhor de vocês, alguém está sendo o Senhor de vocês. Se no caso são as suas tradições, vocês não estão aprendendo com Cristo Jesus. Se vocês não estão usando o ministério de vocês para edificar a igreja, isso significa então que vocês estão edificando apenas os propósitos de vocês. Isso vai trazer divisão ao corpo de Cristo. E dentro desse contexto, ele fala desse texto que nós lemos agora aí, do versículo 25 ao 32, que ele fala da exortação à santidade. E essa santidade, primeiro é a santidade pessoal, onde cada um de nós buscamos uma intimidade com Cristo, e a partir de agora uma santidade relacional, aonde nós vamos ter agora a proximidade das pessoas e andar em santidade no nosso relacionamento com outras pessoas, para que possa ser realizada a obra de Cristo. Então, uma santidade pessoal, uma relação minha com Cristo, aonde eu decido aprender dele, para depois, então, me relacionar com as outras pessoas e, através deste relacionamento, ser fortalecido a unidade da igreja. Então, eu preciso aí praticar essa santidade e, queridos, a gente pode chamar esse texto, então, de transição que gera a comunhão. Só para a gente resgatar um pouquinho a realidade da cidade de Éfeso. Primeiro, condição moral greco-romana desoladora. Então, se você já leu alguma coisa, ou se você leu pelo menos o Novo Testamento, você vai perceber que o apóstolo Paulo faz diversas condenações àquilo que a sociedade fazia. As cartas vão retratar mais especificamente isso, porque retrata diretamente a um cuidado que Paulo tem com a igreja, para que não faça as mesmas coisas que a sociedade estava fazendo. A vida humana não tinha valor nenhum. Escravos não tinham direito algum. Abandono de crianças recém-nascidas. Prostituição era algo sagrado. Eles cultuavam a deusa Diana através, então tinha 1000 prostitutas dentro do templo para adoração à deusa Diana. Homossexualismo era comum. Imoralidade, corrupção e opressão. Isso é Éfeso, queridos. Graças a Deus que nós não moramos em Éfeso. Alguém quer morar em Éfeso? Mas se a gente for um pouquinho mais sincero, nós estamos morando em Éfeso. Nós estamos morando em Éfeso.
situação moral, o contexto que a gente vive, a vida humana mata-se por R$5. E não é matar quem eu não conheço, é pai e mãe, porque não quis dar o dinheiro. Qual é o valor que a vida tem hoje? Escravos sem direito algum. A gente vive talvez uma realidade diferente, mas o que as pessoas sofrem hoje por esse tipo de realidade talvez não seja tão claro como na época, mas infelizmente tem. Abandono de crianças recém-nascidas, eu nunca ouvi nada a respeito disso. Rio, lixeira, todo lugar as crianças são abandonadas. Prostituição era algo sagrado. Acho que não, né? Tem que ter salário, vai ter que pagar imposto, tudo isso. Homossexualismo era algo comum. Não, né? Hoje não existe isso. Daqui a um tempo que não vai ser comum, infelizmente vai ser, eu sempre falo, a gente vai ter vergonha de falar que é hétero, né? Eu sou hétero. Qual a opção sexual? Hétero. Porque está tão assim, tão comum nos nossos dias, que vai chegar um ponto que nós estaremos errados, andando da maneira que nós estamos andando. Imoralidade, corrupção e opressão. Que bom morar no Brasil, a gente não vai viver essa realidade. Isso é uma coisa que não faz parte. Mas, queridos, assim como eles estavam inseridos nessa cultura, e nós estamos inseridos nessa cultura também, infelizmente, alguém já disse que nós somos fruto do meio que nós vivemos. E aí, então, nós começamos a ver essa realidade, a perceber essas coisas acontecendo, e isso vai se tornando tão comum a nós, é uma prática tão diária ao nosso redor, que aquilo não mais, esse dia eu falei aqui, pregando aqui, eu falei, já não choca mais. Quando você ouve notícias, parece que nada nos causa medo mais, parece que nada mais nos assusta. Mas de novo, mas que isso de novo aconteceu? E esses dias eu vi uma reportagem, não sei quantos viram, de um pai que deixou a criancinha dentro do carro e saiu dar uma volta. E a mãe desesperada, ela falou assim, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas de repente está acontecendo. E aí então a gente percebe assim, que não, isso não faz parte. Mas aí de repente está na nossa realidade, e aí está influenciando a nossa mente. Graças a Deus, queridos, eu não assisto novela. Não perco tempo com isso. Mas na sexta-feira que terminou, então faça um voto. Já que terminou, quebra o vínculo. Quebra o vínculo. Faz diferente segunda-feira à noite. Vai dar uma volta na praça, vai visitar alguém, convida alguém para tomar um chá. Então faz diferente para não começar um novo nó na vida de vocês. E aí então o que acontece? Alguém me disse assim, pastor, a vilã aceitou Jesus e queria ir para a igreja. Glória a Deus, agora a vilã se converteu. E aí então eu falei, quem que é essa vilã? Que coisa mais preciosa que tem, querido, você ir ou passar numa banca, olhar assim, um monte de revista, não saber ninguém que está ali. Olha assim, fulano de tal vai trair não sei quem. Quem que? Não sei quem é. Aí eu falei, vou procurar o nome dessa criatura. Fui lá, aí numa entrevista ela falou assim, o final vai surpreender tantos, vai ser polêmico. E aí então disse que ela aceitou Jesus. Aceitou, gente? Ninguém vai levantar a mão agora, né? Sei, pastor, eu estava... O pessoal fala, pastor, assistiu novela? Não, eu estava orando por você, querido, e não deu tempo dele. Mas assim, a gente percebe que isso começa a influenciar a nossa mente de tal forma, que às vezes a gente começa a lutar por esses objetivos. Começamos então a achar que é normal, que é comum, que isso aí pode acontecer em qualquer momento, a qualquer hora. E aí então tem um vídeo na internet aí, uma mulher, que ajuda o senador, como que é? Uma assessora. Uma assessora que está divulgando fotos, numa pregação numa igreja, uma realidade da educação infantil hoje no Brasil, mostrando as piores cenas possíveis do que as nossas crianças estão aprendendo. E aí uma outra mulher evangélica se levantou contra dizendo, isso aí é apenas questões políticas. Ela apenas está defendendo a bancada evangélica para ganhar voto. Eu falei, meu Deus do céu. Uma mulher levanta
E eu pesquisei coisas na internet, ela trocou algumas palavras. Eu vou falar só uma frase aqui que ela trocou, para a gente entender como que ela defendeu o governo naquilo que está ensinando as crianças. É um pouco pesado. Bom, está na internet, né? Então é o seguinte, ela fala assim: as professoras do estado de São Paulo receberam uma cartilha para falar com as crianças a respeito até de 0 a 5 anos sobre masturbação. De 0 a 5 anos. Aí então só que no vídeo ela pregando, ela fala assim, ensinando as crianças a masturbação. Essa mulher metodista, crente, se levanta dizendo assim, não foi isso que eles receberam. O que eles receberam foi uma orientação de como falar com crianças de 0 a 5 anos a respeito da masturbação. E aí, queridos, eu fico preocupado com isso, porque essa situação, e ainda fala, pastor, é pela bancada evangélica. Está acontecendo. E o Márcio Tirone, que foi evangelista aqui na igreja, quando eu coloquei esse vídeo, ele já comentou embaixo, pastor, eu estou tendo problemas com a escola dos meus filhos, porque eu estou batendo de frente, porque esses materiais já chegaram em casa. E aí a gente fica assim, mas peraí, não, tem os dois lados. Tem um objetivo. Não, daí ela defende, não, porque Freud disse, há não sei quantos anos, que precisa ser falado para que a criança cresça sexualmente madura. E aí a gente vê crianças com 10 anos, 11 anos, se prostituindo. E a gente fica assim, mas como assim, maturidade? Sexo, maturidade, a Bíblia fala de maturidade, quando nós estamos dispostos a deixar pai e mãe, temos condições de assumir uma família e assim tornar-se os dois uma só carne. Então, sexo é para adultos. Sexo é para pessoas maduras. E não para pessoas com 0 a 5 anos. E aí, então, a gente pega tudo isso acontecendo e parece que a gente vai, não, eu concordo com isso. Em partes, pastor, eu acho que está certo. Não precisa ser assim. Por quê? Porque é a realidade que a gente vive. A partir desses princípios do mundo, a gente começa a trazer esses princípios para dentro da igreja. Como? Através de cada um de nós. E aí coisas de Deus são sagradas, já começam a ser questionadas. Coisas que são fundamentais na nossa fé já começam a ser deixadas de lado. E era exatamente essa realidade que estava acontecendo na igreja de Éfeso. E aí então Paulo vai levantar, através dessa carta, um confronto entre imoralidade e palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai, através da palavra de Deus, combater qualquer tipo de imoralidade, referenciando aquilo que acontecia naquela cidade, para que não aconteça com os irmãos da igreja, com os membros da igreja, para que a igreja seja referência à sociedade. Então, quando nós pegamos e lemos a carta, nós vamos perceber claramente vários trechos que Paulo vai falar, não, agora é diferente. Agora vocês não estão mortos mais nos nossos delitos e pecados. Agora vocês vivem para Cristo. Agora vocês pertencem a Cristo. Agora vocês receberam uma nova instrução. Esse tipo de realidade não pode fazer parte de vocês. Então todo tipo de imoralidade não faz parte da igreja de Cristo. E também um confronto aí entre pessoal e comunitário. O apóstolo Paulo, então, ele vai trazer de uma realidade, de uma sociedade individualista, para dentro agora de um corpo, de uma família, de uma igreja. Ele vai fazer esse confronto direto. Olha, antes era pessoal, é cada um por si, porém agora nós somos igreja. E no mundo que a gente vive também é esse individualismo. É cada um por si. É o que a gente escuta o dia inteiro, o tempo todo. Se eu não fizer por mim, ninguém faz. Se ninguém paga as minhas contas, então não pode dar palpite na minha vida. Os meus problemas são meus. E aí vão vários ditados aí que a gente começa a utilizar. Por quê? Para exaltar a individualidade. E aí como pensar numa busca por essa individualidade, a adoração à individualidade, agora colocar no mesmo lugar, lutando com um só objetivo. Lutando por um só objetivo. Como fazer isso com a igreja? Imagina cada um aqui, a história de cada um. A sua história, as suas preferências, as suas manias, os seus trejeitos, os nossos defeitos, cada um com a sua realidade. Agora todos colocados num só lugar para lutar por um só objetivo. O que vai ser num lugar como esse? O que vai ser da igreja numa realidade como essa? E aí, o apóstolo Paulo vai demonstrar que santidade é uma forma
de servir. A santidade é uma forma de servir. Do versículo 17 ao 24, como nós falamos, é uma santidade pessoal. Ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andei como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Queridos, o apóstolo Paulo, ele vai tratar então pessoalmente a importância da santidade pessoal no contexto igreja, aonde cada um de nós, que andávamos também obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, andávamos segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa ignorância, porém agora, se nós aprendemos com Cristo, há uma nova realidade, há uma nova vida. Então as coisas do velho homem devem ser tiradas de nós e nos revestirmos então do novo homem, criado em retidão e justiça em Cristo Jesus. Então essa é a realidade. E aí, queridos, quando nós pensamos desta maneira, essa transição que gera comunhão, porque nós temos que entender que o apóstolo Paulo, nesse momento, ele já relatou tudo aquilo que Cristo fez por nós. Do capítulo 1 ao 3, ele fala daquilo que Cristo realizou na cruz em favor de cada um de nós. Como Cristo nos colocou no lugar celestial, onde Cristo então tira dessa questão da nossa vida, dessa natureza pecaminosa, e nos coloca numa posição onde agora nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas nós temos que diferenciar salvação e santificação. Infelizmente, nós confundimos essas duas coisas o tempo todo, principalmente quando nós lemos a Bíblia. Nós estamos lendo um livro, um trecho que fala de salvação, eu acho que aquilo ali é santificação. Eu leio um texto de santificação, acho que é para mim a salvação. E esse é um dos textos que a gente lê achando que ele está falando sobre salvação. Então nós temos que andar agora segundo Cristo, nós temos que fazer isso, que isso aqui é santificação. Nós já somos salvos em Cristo, a partir de agora são atitudes nossas para sermos diferentes. Então até a salvação é obra exclusiva de Cristo. Nós não interferimos em nada. Ele vem graciosamente, toca na nossa vida, nos dá vida, tira de nós a morte, nos dá vida, nos dá condições de olharmos para Cristo e assim recebermos Cristo em nós e assim termos a salvação. Mas a santificação depende da minha atitude e da sua atitude, de tomarmos decisões na nossa vida para vivermos de uma maneira diferente. E qual é essa maneira diferente? Baseado naquilo que Cristo tem nos ensinado, do que a palavra do Senhor nos diz. Então, essa transição entre a minha salvação para a comunhão com os irmãos, ela precisa acontecer. Entre a minha salvação pessoal com Cristo, a minha relação com Cristo, e a partir de agora eu poder conviver com os irmãos, tem uma transição. E assim pensar como que eu vou utilizar os meus dons se eu não tenho comunhão com os irmãos. Basta, vamos dar um exemplo, não tem ninguém assim aqui, graças a Deus, mas alguém que ninguém suporta na igreja, uma igreja que alguém que ninguém suporta. Essa pessoa, então, quando ela vai falar, todo mundo já... não acredito, não. Uma pessoa que todo mundo sabe que não anda com Cristo, que está errado, que só divide, fala mal de todo mundo. Aí ela vem na frente e fala, irmãos, porque Cristo... Eu quero convidar vocês a um trabalho de evangelização comigo, porque eu sou uma pessoa que evangeliza. Aí convido vocês a ir comigo. Quantas pessoas aparecem aqui? Eu garanto que umas 5, só para ver quem vai. Eu vou lá porque quero saber quem está com ela. Eu vou, certeza que eu vou. Mas, queridos, por quê?
Porque se a gente não está próximo das pessoas, se a gente não convive com as pessoas, se nós não temos uma relação íntima com as pessoas, o nosso ministério não vai frutificar. Não vai conseguir dar o crescimento necessário, não vai edificar os outros, se nós não continuarmos ou nós não mantermos uma relação mais próxima. Então é aquilo que antigamente funcionava, que era pegar um caminhão, colocar num bairro, ligar uma caixa de som e pregar o evangelho. As pessoas iam até o caminhão para ouvir, ia lá, eu quero ver o que vai ter ali. Faça isso hoje. Elas não vão mudar a rotina. Porque as pessoas, principalmente num contexto que a gente vive, elas precisam de toque. Elas precisam de alguém que sente do lado delas, que converse com elas, que tome um cafezinho com elas, que tenha um tempo, que pise no mesmo chão que ela está pisando. Por quê? Porque ela necessita de relacionamento. Então, numa sociedade assim, as pessoas são carentes de relacionamentos. Imagina num lugar, numa sociedade que é individualista, as pessoas querem relacionar. Imagina numa igreja que as pessoas já olham a igreja como um espaço de relacionamento. Um espaço onde Cristo é pregado, Cristo é anunciado, que Cristo ele vai falar o tempo todo que Ele morreu por nós somos igreja, nós fazemos parte do mesmo corpo. É natural que elas cheguem aqui, ao olhar, elas querem ver essa unidade na igreja. Esse se importar um com o outro, se preocupar um com o outro. Mas como que eu vou usar o meu ministério, os meus dons, no lugar onde há divisão? Aonde eu causo divisão nesse lugar? Como que eu vou poder desempenhar o ministério que Deus colocou na minha vida para edificar a igreja, se a maneira que eu estou vivendo é longe do grupo de pessoas? Se eu estou vivendo de uma maneira separada dessas pessoas, por falta de várias coisas que nós iremos ver aqui. E o apóstolo Paulo fala, então tem os ministérios, pastores e mestres, vem trabalhando em cada ministério, e dentro desse contexto, mas há santificação, e agora a importância de vocês passarem por essa transição. E vamos entender primeiro aqui, a transição, velho homem para novo homem. Velho homem, as características que ele coloca nesse trecho que nós lemos. Mentira, ira e pecado, furto, palavra torpe, tristeza ao espírito e dureza no coração. Este é o velho homem. Sério, gente, esse é o velho homem. Não é aquele que é feito em Cristo Jesus. Mentira, ira e pecado, furto, palavra torpe, tristeza ao espírito e dureza no coração. O novo homem. Verdade, ira sem pecado, trabalhar, palavra de graça, alegria do Espírito e amor. Essas são as características que Paulo fala do novo homem. O que nós devemos viver constantemente na nossa vida, para que possamos então desempenhar o nosso ministério, utilizar os nossos dons no corpo de Cristo. Mentira e verdade, nós sabemos a diferença, né? Às vezes não sabemos, depende de quem fala, né? Não sabe se é mentira ou é verdade, né? Mas nós sabemos diferenciar o que é uma mentira, o que é uma verdade. Nós sabemos olhar a ira e pecado e ira sem pecado. Lembrando que o apóstolo Paulo aqui, ele não fala, não, crente não ira. Crente não se ira de jeito nenhum. Crente se ira. E a ira é necessária acontecer por diversas vezes, queridos. Mas não o pecado. Não dá abertura ao pecado. Então é a intolerância nossa em relação a algumas realidades que vai gerar em nós essa ira. Mas sem pecado. Diferente do velho homem que quando irava-se... É aquela história, né? Quando separa, ninguém ajunta, né? Então, vira... Furto e trabalhar. Gente, essa é a maior mudança que eu vejo nesse texto. Você roubava, você furtava, agora você vai trabalhar. Então você era acostumado a pegar o que é dos outros, agora você vai conquistar o que é seu. E o apóstolo Paulo vai um pouco mais longe, quando a gente trabalhar esse trecho, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo não apenas nos manda ir atrás do que é nosso, mas ele dá uma bênção um pouquinho maior. Palavra torpe e palavra de graça. Às vezes eu escuto as pessoas dizendo, a palavra torpe é palavrão, pastor. Quando a gente usa palavras aí que ofendem e tal. Queridos, a tradução mais literal é peixe podre. Tem nada mais gostoso do que cheirar peixe podre. Tá cheirando peixe podre é uma delícia, né?
é o que cheira as palavras. É essas palavras com cheiro de peixe podre. Então aquela palavra que você fala, nossa, aquele cheiro horrível, isso não é o bafo, gente. É o significado, o sentido, o propósito pelo qual a pessoa falou aquela palavra. Qual foi a intenção? Qual foi o objetivo dela de falar aquela palavra? E dureza no coração, tristeza ao espírito e amor. E aí nesse meio tempo vai ter essa transição. Mentira e verdade, o apóstolo Paulo diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como que vai ser a transição? Eu vou deixar a mentira e falar a verdade quando eu tiver consciência que nós somos corpo. Então, se nós somos corpo, se eu mentir para o Nivaldo, eu estou mentindo para mim mesmo. E que eles não têm mentira maior do que a que nós mentimos para nós mesmos. Então, como que eu vou usar da mentira, utilizar da mentira, se eu faço parte desse corpo? E se eu começar a usar a mentira, vai causar divisão. E assim a verdade não estará mais presente. E nós sabemos o que a mentira faz. Um amigo meu dizia que mentira é igual espirro. Ela nunca vem sozinha, sempre tem um segundo atrás, né? E vai. Então, a mentira que vai aumentando, aí você tem que inventar uma mentira maior para poder esconder aquela, e aí vai crescendo, crescendo. E aí, então, nós começamos a viver uma grande mentira. Queridos, então, enquanto nós não tivermos consciência que nós somos corpo, nós iremos praticar a mentira. Mas quando eu entender que Cristo fez o que fez por nós, para que andássemos agora junto com Ele, a consequência, junto com uma igreja, nós iremos viver a verdade. É aquela música que nós cantamos, somos corpo. E aí fala então, nós não falamos mentira, mas falamos a verdade. É poder falar a verdade. Mas quando a gente reúne pessoas, é tão difícil falar a verdade. No sentido assim que alguém está fazendo algo errado, você chegar para ela e falar. Por quê? Porque a gente tem medo de ferir, de machucar. Nós conhecemos, sabemos de pessoas, pastor, aquela pessoa, é difícil. Não fale. E aí ontem eu estava lendo um texto sobre pregação. Aí um pastor que ele preparando, John Piper, como que ele prepara as suas mensagens. E um dos pontos ele falou assim: eu tenho uma grande dúvida que me incomoda quando eu estou preparando o sermão. Eu vou falar o que eles querem ouvir ou o que eles precisam ouvir? E aí ele chega à conclusão que aquilo que eles precisam ouvir. E aí então é a verdade que precisa ser dita. E aqueles ministérios, dons, são utilizados para isso. Para anunciarmos a verdade. Para pregarmos aquilo que é a verdade. E a verdade machuca, a verdade dói, a verdade fere. Mas a verdade cura. É o que Cristo utilizou. A verdade vos libertará. A mentira nos aprisiona. Mas a verdade traz essa libertação. Então nós temos que ter consciência, quando nós utilizarmos os nossos dons, é que exatamente nós somos corpo de Cristo. E o que eu mais vi, tem uma frase que eu acho interessante, que ministério é serviço e não ser visto. Trocadilho perfeito. Ministério é serviço e não ser visto. Por quê, queridos? Eu já vi assim, quando eu fui chamado para o ministério, a Itapeva passou por um crescimento bem grande nas igrejas, principalmente igrejas presbiterianas, de jovens. No ano de 97 houve muitas conversões, e nesse ano de 97, dos que se converteram, hoje eu sou pastor, o Anderson, o Rogério, o André, tem 2 missionárias, tem presbíteros, tem diáconos da igreja, desse período do ano de 97. Em um ano só tinham 6 seminaristas da mesma igreja no seminário. E a gente fala assim, bastante, né? Mas que queriam ir para o seminário, tinha pelo menos 30 naquela época. Não, queríamos lá tal, e era o que me incomodava. Eu levei quase 5 meses para falar com o pastor do meu chamado, porque todo mundo foi falar do chamado. Por quê? Porque aí não, você quer ser pastor, quer ser pastor. Quando eu fui para o seminário, tinha um jovem da igreja que queria ser pastor, que Deus tinha chamado para o ministério. Eu falei assim, segunda-feira tem reunião da UPA, eu quero que você pegue um trecho e fale com eles. Aproveita e fala com os adolescentes. Ele pegou a história de Jonas. Deus foi providencial até na palavra que deu para ele.
Ele levou Bíblia, levou livro, levou um monte de coisa junto com ele, colocou em cima da mesa e começou a falar, começou a suar. Pingava, 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 tremia, 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 não falava nada com nada. De repente, o seminarista termina para mim. Tudo bem, vamos lá. Terminei, chamei no canto. Falei, queridão, não é o seu chamado. Não é a sua vocação. Isso em 2001. Aí, ano passado, ele decidiu fazer o vestibular de novo, junto com os meninos aqui da igreja. O Adriano, o Everton. Falei, rapaz, não é. Aí um amigo nosso, que é pastor em Ribeirão Preto agora, o Anderson, falou com ele, não é isso para você. Ele fez o vestibular. Reprovou no vestibular. E vai insistir mais um pouco. E aí nós entendemos que não há vocação. Mas porque a gente começa a mentir algumas coisas para tentar estar à frente. Eu não sei quantos leram meu Facebook essa semana, gente, mas a minha filha teve uma descoberta trágica. Eu entrando em casa ontem, sexta-feira, eu escuto a Rebeca falar com a mamãe dela. Mamãe, o papai não sabe cantar, né? Eu só escutei aqui e falei, gente do céu, que decepção para minha filha. Mas eu fiquei feliz porque ela entende música. Pelo menos isso. Aí a Janaína começou a dar risada, e na hora eu entrei e falei assim, o que você falou, Rebeca? A Deus, papai não sabe cantar, né? E é a letra, gente. Eu não sei a letra das musiquinhas que ela quer cantar. Mas eu vou trabalhar numa área que não é a minha. Então a gente precisa entender qual é o meu ministério, qual é a minha vocação, qual a área que eu vou trabalhar, para quê? Para que eu entenda que eu estou fazendo o que é verdade. O que é verdade. Esses dias eu conversei com um jovem da igreja, eu falei que eu sou tímido. Ele discordou de mim. Gente, eu sou extremamente tímido. Perceba, por exemplo, num contexto. Alguém lê para nós esse versículo? Não é para você ler não, só um exemplo. Tá. Sabe o que acontece? Eu olho para o lado, disfarço, estou procurando o texto na Bíblia. Eu não consigo ler. Sentado, não consigo. Peço uma oração voluntária. Eu não vou levantar a orar. Quando eu levanto, gente, eu gaguejo. Presta atenção no começo de culto. Até falei para o jovem, conta quantas vezes eu ponho a mão no bolso no começo de culto, né, Nivaldo? Nivaldo conta, quantas vezes eu ponho a mão no bolso no começo de culto. Eu falo para o Barone que eu tenho que ganhar o dobro do meu salário só por causa do Nivaldo na igreja. Uma brincadeira, uma benção. Gente, mas a gente fica pensando assim, por quê? Mas quando eu estou na frente, eu sempre fui tímido estar na frente, mas quando é para pregar a palavra de Deus, eu fico tranquilo. Fico tranquilo. Porque eu tenho consciência do chamado, da vocação que Deus me deu. Mas eu sempre falo, trabalhar com criança não é a minha área. Se você quer que eu reúna as crianças e traga, eu vou fazer. Mas, pastor, ensina para elas a Bíblia. Gente, eu tremo. A Janaína, para falar com criança, é uma facilidade tremenda. Mas manda ela falar aqui na frente. Domingo falar assim, pastor, o senhor pediu para a Janaína orar. Achei que ela ia ficar nervosa. Não, orar, ela ora. Falar com o pai, ela fala. Tem gente que vai falar com os outros. Esse é o problema dela. Mas então a gente precisa entender assim, esse é o meu ministério. Mas para que eu possa usar esse ministério é no corpo. Eu preciso viver a verdade e anunciar essa verdade. Ira, como que eu vou passar da ira e pecado para a ira sem pecado? Paulo vai falar então da importância do perdão. A única coisa que me faz irar e não pecar é o desejo de perdoar. De perdoar. Nós sabemos que há momentos na vida que a gente quer, como diz na minha região, soltar os cachorros. Né? Mas naquela hora você respira fundo e fala, eu preciso perdoar. Eu preciso aprender a perdoar. E, queridos, uma igreja onde não é ministrado o perdão, onde nós não recebemos o perdão, não praticamos o perdão, ela vai dividir o tempo todo. Ela vai ter vários grupos o tempo todo. Então, a disposição que eu tenho que ter para usar o meu ministério é uma coisa que eu sempre falo. Hoje o que a gente mais escuta aí em todas as redes sociais, na televisão, na mídia, nas ruas, são elogios aos pastores. Os pastores são bênção de Deus, os pastores representam Deus nesse mundo, os pastores são pessoas honestas, os pastores, olha, puxa, como eu queria ter um filho pastor. É o que a gente escuta na rua aí, não é? Ai, pastor, tem que ganhar muito bem mesmo. Que pastor faz isso? Eu falei aqui de um grupo de pessoas, o meu cunhado, que tem orado, ele creio que Deus tem abençoado tremendamente ele. Para a gente ver que é o contexto familiar. Meu cunhado, um dia a gente estava reunido assim, estava para vir para Araraquara trabalhar para cá,
Ele falou assim, não, Araraquara é uma cidade boa, se não der certo no ministério, tem vários você pode trabalhar lá, né? Beleza, né? Então se não der certo na igreja, arruma um trabalho, né? E aí a gente fica pensando assim, né? O que fala? Se não for com o objetivo da glória de Deus, ninguém trabalha, queridos. Ninguém cumpre o seu ministério. Se você não tiver o objetivo de dar glória a Deus no que você faz, você não vai conseguir levar o seu ministério. Porque uma pessoa aplaude e outra vai vaiar, e a gente fala, mas eu não acredito que fizeram isso e tal. Mas, queridos, se não for o meu foco, Cristo, nós abandonamos a nossa caminhada cristã, nós abandonamos os ministérios. Quantas pessoas que abandonam o que estavam fazendo na igreja porque um dia alguém falou alguma coisa? E aí a gente começa a fazer, esquecendo que o nosso objetivo é Cristo. E aí eu preciso então, já que o meu objetivo é Cristo, quando eu olho para o meu semelhante, eu sei que ele é tão pecador quanto eu. E eu me irei quando ele falou aquilo, mas a minha escolha foi perdoar o que ele falou, o que ele fez. É o que nós devemos escolher o tempo todo, o perdão. Porque senão nós continuaremos a irar e pecar. Furto. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, para com que através do seu trabalho tenha como sustentar o outro. Eu roubo. Vamos pensar uma forma, obviamente, que não é tão a realidade, mas vamos tentar pensar assim. Eu estou roubando porque eu não tenho. Então eu vou roubar o dinheiro de outro porque eu não tenho aquele dinheiro. Então o motivo pelo qual eu roubo é porque eu não tenho. Obviamente a gente sabe que os que mais têm é os que mais roubam. Mas, um exemplo. Mas Paulo está dizendo, se você roubava porque você não tinha, agora trabalhe para você ter. E aquilo que você ganha, dá ao outro, para que ele também não venha roubar. Para que ele tenha com que sobreviver. Então, a maior mudança que o apóstolo Paulo fala é essa nesse texto. Porque eu sou ladrão, eu roubo, porém agora eu estou trabalhando, vou dar para um outro, para que ele não caia no mesmo erro e cometa o roubo também, o furto. E aí, como que a gente pode passar por essa transição? Através, então, da solidariedade. Da solidariedade. Dar ao outro para que ele possa ter uma oportunidade diferente na vida. E os ministérios da igreja, de certa forma, a gente tem que em todos eles utilizar essa questão da solidariedade. A igreja precisa aprender a olhar aos outros. E uma frase que eu sempre levo comigo. Igreja só é igreja quando ela é para os que estão fora dela. Então, qualquer ministério que eu faço para segurar pessoas na igreja, está errado. Então eu falo assim, não, vamos... na época teve coreografia nas igrejas, era muito comum utilizar a desculpa assim, pastor, a gente tem que ter na igreja, porque senão os nossos jovens vão sair. Está errado. Se é para segurar os nossos jovens na igreja, está errado. Se alguém chegasse com o argumento, pastor, porque assim a gente pode apresentar, a gente pode conquistar novos jovens, a gente pode... Opa, beleza, vamos pensar nisso. Mas a partir do momento que ministérios é para segurar as pessoas na igreja, é se pegar, por exemplo, o projeto Dorcas aqui da igreja, e falar assim, não, somente os membros da igreja poderão participar desse ministério. Está errado. Não é? Quem? A maior parte fora da igreja. Porque os ministérios é para alcançar pessoas de fora da igreja. Esse é o objetivo. E a partir do momento que elas estão na igreja, elas vão fazer parte de ministérios já existentes na igreja, ou Deus vai dar um ministério diferente e ela começar a dirigir esse ministério após um tempo. Então a gente precisa aprender essa questão de dar ferramentas às outras pessoas para que elas não cometam os mesmos erros que nós cometemos no passado. E aí então a gente precisa olhar as pessoas com carinho maior na questão dessa solidariedade. Nós trabalhamos, Deus dá o sustento para nós, mas aprenda a olhar a maneira que você pode auxiliar o outro. E aí a nossa igreja, graças a Deus aqui, ela tem consciência disso. De investir em outras pessoas, em outros ministérios, em outras igrejas, em outros lugares, onde não tem condição de ter como a nossa igreja tem essa condição. Então a solidariedade precisa estar presente sempre. Palavra torpe, uma palavra de graça, é o objetivo da edificação. Uma das coisas que nós esquecemos de ler nesse texto sempre, no versículo 29, bem no meio ele fala assim, conforme a necessidade. Não fale a palavra torpe, mas palavra de graça conforme a necessidade. Pelo muito falar, surgem as palavras nécias ou torpes.
pegando esse contexto. Às vezes a gente quer resolver tudo na hora, naquele momento, e aí nós nem sabemos qual é o assunto, a gente chega e dá a solução. Nós temos que ter o objetivo da edificação do corpo. Então a palavra que eu vou dar o tempo todo vai visar a edificação. Vai ter como objetivo trazer crescimento àquele que ouve aquela palavra. A partir do momento que a minha palavra não traz edificação, não traz crescimento, eu preciso reavaliar o que eu estou falando. E aí nós precisamos, aí Tiago vai trabalhar melhor isso, a questão de segurar, refrear a nossa língua. Porque a gente tem resposta para tudo. Eu lembro no meu primeiro ano de ministério, queridos, eu queria solucionar o problema de todo mundo, e todo mundo que vinha conversar comigo, a pessoa falava assim, ai pastor, eu falei, querido, é assim mesmo, a vida é difícil. Aí um dia eu falei, gente, só eu falo nos aconselhamentos, o que é isso? Vou falar, conforme a necessidade, eu dou uma palavra. Conforme a necessidade, eu chamo para mim a responsabilidade e aí oriento a pessoa. Então, conforme a necessidade, nós iremos falar palavras que edifiquem. E aí nós temos que saber a hora de falar. E, queridos, na hora que eu vejo, já falei. Mas você pensou primeiro. Você ouviu, recebeu a informação, você trabalhou a informação e opinou segundo a sua vontade. E aí o apóstolo Paulo falou, olha, não fale palavras que vai trazer divisão, vai afastar as pessoas de você, porque quem cheira peixe podre, ninguém fica perto. Então não deixe que as pessoas venham se afastar, mas olha, fale a verdade, mas de uma maneira correta. Saiba como falar a verdade às pessoas. E aí então, como que eu vou edificar as pessoas através da minha palavra? Então pensar antes de falar. O homem seja rápido no ouvir e tardio no falar. Então ouça, para mais um pouquinho para ouçar e depois você fale com as pessoas. Queridos, então, somos corpo, perdão, solidariedade, edificação e tristeza ao espírito, alegria do espírito, santidade. A única maneira de trazermos alegria ao espírito é através da nossa santidade pessoal e a santidade coletiva. Eu creio que Deus se alegra, queridos, quando Ele vê a igreja andando nessa santidade relacional. Quando a igreja passa por momentos como a nossa, de unidade, de comunhão, de querer estar perto, de ter prazer de estar junto. Eu sempre falo assim, a gente faz as programações e aí fica aquele temor, vai 10 pessoas, vai 20 pessoas, vai 50 pessoas. E de repente a maior parte da igreja está presente. Então assim, a gente pensa, mas vai acontecer, é o prazer de estar junto. É o prazer da igreja se reunir. O prazer de estarmos no mesmo ambiente, de poder conversar. Então a gente percebe que isso fortalece a igreja, isso traz essa unidade. Então quando a igreja está unida, é muito mais fácil a utilização dos nossos dons. Porque se eu vou pregar lá em casa olhando para o espelho, eu não vou edificar nem a mim mesmo. Por quê? Porque Deus me chamou para estar pregando às pessoas. O seu ministério, não adianta você utilizar o seu ministério. Pastor, Deus me deu um ministério específico de trabalhar com crianças. E aí você fica na casa, põe igual a Rebequinha faz lá, ela põe as bonequinhas dela, volta assim, e aí ela fica assim. Aí ela fica cantando as musiquinhas da igreja, ensinando as bonequinhas dela lá. Aí a gente fica, não, vou ficar em casa, eu tenho um ministério, mas eu vou ficar em casa. Queridos, é na igreja, é no contexto igreja que nós vamos utilizar. E eu sempre falo que a minha vontade, um dia eu vou ter coragem de fazer isso. Começa o culto, alguém dirigindo o culto, vem, tá lá, o organista está aqui, o pessoal da transmissão, do som, está tudo ali, o pessoal da liturgia, está tudo aqui, ministério louvor, tudo reunido, trabalhando, cada um no seu ministério fazendo. E aí, de repente, termina ali aquela parte que a gente sabe, chama as crianças descem, ora para a criança, descem e fala assim, agora vamos chamar o pregador aqui, cadê o pastor Alexandre? Não veio. Não veio. Aí eu sei o comentário quando a igreja sai. O pastor fez uma brincadeira quarta-feira aqui, gente, que eu estava no... Até o Valdir cortou da internet, fui ver o que ele tinha falado e cortou. O Alexandre está aqui, com certeza está assistindo o jogo. Falou isso. E eu estava no velório, quer dizer, ele encontrou comigo no velório depois. Depois, 10 e pouquinho, eu passei na frente da igreja, encontrei o Valdir aqui. Tem um recadinho para você na internet. Só que já tinha recebido 10 mensagens no celular, já tinha um monte de gente ligado para mim. Quem chegou no velório depois aqui já foi falando. Então, mas assim, a gente pensar nessa questão de estarmos juntos,
Por que a gente está junto? Então, onde eu vou usar o meu ministério? Aí o que eu penso? Não está aqui. Cadê o pastor Alexandre? Aí todo mundo sai assim, não acredito que o pastor não veio hoje. A gente deixou de ouvir a palavra por responsabilidade do pastor Alexandre, que não veio pregar. Eu não acredito nisso, tem que mandar ele embora. Aí eu fico pensando nos ministérios de cada um de nós aqui. Deus deu a ele o dom da fé. E naquela noite ele tinha que estar na igreja orando, porque a palavra seria pregada, e Deus ia tocar no coração de alguém, e precisava de alguém de fé orando pelo pastor para pregar com unção naquela noite. E ele faltou. Alguém tinha que estar ali, o dom de misericórdia, chegar alguém na igreja necessitando de um cuidado, de um abraço diferente, e naquela noite aquele que tinha o dom da misericórdia não foi. Teve uma reunião na igreja, era importante decidir algumas coisas, aquele que tinha o dom da liderança faltou. Então a importância de todos os dons estarem reunidos na igreja. E é por isso, queridos, a importância da igreja. A sociedade hoje diz que igreja não tem importância, o que cresce são os sem igrejas, aqueles que estavam na igreja se decepcionaram com as pessoas, saíram, diz que nunca mais quer frequentar a igreja, mas perde a questão da edificação do próximo. Então lembre-se, sempre quando você faltar, alguém está deixando de ser edificado naquela noite, além de você. Alguém deixa de ser abençoado porque você escolheu não estar na igreja. Então, queridos, é o nosso corpo. Como eu utilizei na hora da ceia o exemplo do nosso braço. Se o alimento vem e não chega no braço, o braço vai morrer. E aí, infelizmente, vai matar todo o corpo. A gente precisa, então, entender a importância dessa santidade para que a gente possa ter esse prazer de andarmos unidos. E o que depender de nós, mantermos a paz com todos os homens. E dureza no coração e amor é através, então, do fruto do Espírito. Ao invés de a gente ter a dureza no coração, ter o fruto do Espírito, que é o amor. Quero encerrar e explicar essa questão do fruto do amor, utilizando a questão da carta aos Coríntios. Capítulo 12, Paulo descreve os dons. Capítulo 14, o apóstolo Paulo descreve como devem ser utilizados os dons. Então ele fala de quais são os dons específicos no capítulo 12, e no capítulo 14 ele fala, olha, tudo deve ser feito com ordem e decência, se alguém vai dom de profecia, espere um momento para falar, se alguém falar, outro levanta e interpreta. Então ele vai trabalhar a questão prática dos dons. Então entre teoria e prática, entre o 12 e o 14 tem o capítulo 13, que fala sobre amor. Queridos, entre eu saber o dom que Deus me deu, o ministério que eu recebi da parte de Deus, e aprender a colocá-lo na prática, eu preciso passar pelo amor. Eu preciso passar pelo amor. É que o apóstolo Paulo fala, se eu tivesse o dom tal, se eu pudesse falar a língua dos anjos, se eu pudesse fazer isso, fazer aquilo, se eu não tivesse amor, nada teria importância. Queridos, eu posso ser o melhor pregador, mas se eu não amar as pessoas, elas não vão me ouvir. Eu posso ter o melhor ministério, ser o mais capacitado para desempenhar uma função na igreja, mas se eu não tiver amor, eu não vou fazer aquilo. Um dia uma pessoa falou para mim assim, conversando sobre pregação, falou assim, olha, você pode ser um pregador mediano, até um mau pregador. Mas se você estiver com a igreja, você amar a igreja vai amar a sua pregação. Mas se você não estiver com a igreja, não amar a sua igreja, você pode ter a melhor pregação. Ninguém vai querer caminhar com você. Queridos, toda a nossa vida, o nosso ministério, seja qual o dom que a gente tiver, se não for feito com amor, não vai ter resultado. Não vai trazer edificação da igreja. Pelo contrário, vai trazer divisão. Um dia alguém contou um sonho, que sonhou que o diabo estava pregando no púlpito da igreja. Escreveu o diabo pregando no púlpito da igreja, falando do amor de Jesus, falando da salvação em Jesus, e a pessoa ficou ouvindo aquilo, e falou assim, o diabo pregando. Aí terminou o culto, ele foi conversar, falou, mas peraí, diabo, você é o destruidor de tudo, você agora está pregando, falando de Jesus. Ele falou assim, queridos, quando alguém com amor prega, o coração muda. Mas quando alguém com ódio prega, o coração endurece.
Então, ou seja, quando eu faço algo com amor, aquilo muda. Mas se eu não faço com amor, vai endurecer o coração das pessoas. Então, o apóstolo Paulo vai falar nesse contexto, ele vai trabalhar essa transição que vai gerar comunhão. Nós recebemos ministérios específicos para a edificação da igreja. E ele termina falando, dizendo que cada um, cada junta, cada parte, cada elo desse corpo vai trabalhar. Cada um de nós. Por nós, através de nós, Cristo vai trabalhar, vai edificar a igreja. Mas primeiro eu preciso buscar a santidade pessoal e depois a santidade relacional, para que eu possa utilizar os meus dons no contexto igreja. Entendendo que nós somos corpo, que eu preciso aprender a perdoar, ser solidário, apenas falar aquilo que edifica, viver a santidade relacional e viver esse fruto do Espírito que é o amor. Não é dom, amar não é dom. Ele simplesmente foi dado como dom de amor ali, o tradutor colocou em cima ali, porque ele está inserido num contexto de dons. Mas, como eu falei, teoria e prática tem ali a importância de passar pelo amor. Paulo não escreveu à toa. Esse é o dom. Agora, queridos, vem aqui, eu quero conversar com vocês, para vocês colocar na prática, primeiro ame, porque senão vai trazer divisão. É o que acontecia na igreja de Corinto. Tinha todos os ministérios, todos os dons, porém dividia. E aí um dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, eu sou de quê? Por quê? Porque cada um buscava os seus próprios interesses. Mas lembre-se, nós somos de Cristo, então faça o ministério visando Cristo e amando uns aos outros. Amém?